pessoal. Mais uma vez eu vou pedir desculpa, né, porque eu não pude me encontrar com vocês sexta-feira. Comecei a dar aula de ciências no 6º ano, e aí as perguntas foi prolongando, e eu já terminei, já foi tarde. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou programar um dia para o 6º e outro dia para o 7º, para a gente não correr esse risco de estar pedindo para vocês esperarem e eu não conseguir mandar. A nossa última aula, na verdade, a gente ficou continuidade, né, gente? A gente continua, não é? Ainda aí na página 30, né? Onde ainda também fala da questão da seleção natural das espécies de Darwin, né? Onde a gente viu algumas teorias dele. A gente vê que entre Darwin e Dill, não é? Existe uma diferença básica, né? Um defende, um tem uma opinião, a outra tem outra, o outro tem outra opinião. O que é que ele diz? A diferença básica entre o lamarckismo, que é de Lamarck, e o darwinismo, que é de Darwin, é que para Lamarck o indivíduo muda para se adaptar, não é? Então, eu posso ser uma espécie diferente da outra, mas se eu, por uma necessidade, tiver que viver em outro ambiente, eu vou ter que me adaptar naquele ambiente, mesmo eu sendo um ser diferente, não é? O indivíduo muda para se adaptar às alterações, enquanto Darwin, ele diz que o ambiente seleciona, escolhe, né, quem é mais adaptado. Então, Lamarck defendia a evolução e Darwin defendia a descendência com modificação. Então, são muitos estudos, né, que ainda não param por aqui. São muitos teóricos, né, a cada ano que vai passando, não é? As pessoas vão estudando cada vez mais para chegar a uma determinada conclusão que, diante da minha opinião, eu acho que em relação ao ser vivo vai ser uma vida inteira de estudo onde nada se conclui, não é? Dando continuidade, né, ainda a questão do estudo em relação a Darwin e a Dill, não é? Aqui no livro também destaca-se onde tem microscópio, acho que vocês fizeram a leitura, onde fala que por Darwin não ter conhecimento, né, sobre a genética, e genética, eu acho que quando vocês fizeram a leitura, agora vocês puderam compreender, não é? Que genética é a ciência que estuda a hereditariedade dos seres vivos. Como se dá a formação, aquela questão do DNA, lembra? Que muitas vezes é feito para identificar se realmente é compatível, né? Se realmente é da própria família. Então, Darwin, ele não tinha esse conhecimento, né? Não tinha esse conhecimento em relação como se dava uma geração para outra geração, né? Como vinha essa sequência. Onde também a gente também viu, ainda na página 31, a gente viu a formação de novas espécies. E logo aí abaixo, a gente viu que, com o passar dos anos, as características genéticas dessa população modificam-se aos poucos. Vocês fizeram a leitura aí no livro, vocês viram que, com o passar do tempo, existe aí um estudo onde pessoas elas têm um crescimento maior, onde eles têm um peso, né, em relação à massa maior, não é? Então, assim, foi muito interessante, eu espero que vocês realmente tenham lido, não é? E ter visto, ou ter tido a curiosidade, porque isso se dá, porque vem dando essa diferença. Então, logo aqui abaixo, a gente vê, parece uma cadeia, uma teia alimentar, não é? Onde a gente vê várias espécies de seres vivos, né? E aqui, o que foi que aconteceu? Ele tentou ele dividiu aí, né? Colocou algumas espécies em um lado, em um ambiente, e colocou outras espécies em outro ambiente. Então, quando duas populações e espécies vivem na mesma área, dizemos que são simpátricas. Já os grupos que vivem em áreas diferentes são chamados alopráticos. Acho que isso ficou bem evidente aí para vocês, não é? Aí a gente vê também a questão do isolamento reprodutivo, que está aí no livro de vocês.
A gente viu também a forma da seleção artificial, não é? Então, aí tem umas figurinhas que isso é uma representação, isso é a genética, né? Isso é a representação dos seres vivos, não é? Dando-se o início de um tratamento e um final de um tratamento, não é? Dando continuidade ainda na página 32, onde tem Aprenda Mais, a gente vê a questão da especiação, alopráticos e a grande divisão. Então, aí, está explicando de forma também, acredito que vocês fizeram a leitura, como se dá esse processo de acasalamento, né? Como é que se faz esse regulamento. Então, logo abaixo a gente vê a figura, onde está aqui mostrando, né? Como se dá o início em relação às divisões, né? Então, que esse tipo de especiação aloprática, ele pode ocorrer mesmo se a barreira for um pouco porosa. Porosa é como se tivesse assim, cheio de porozinhos, cheio de furinhos, feita a peneira, que a gente vai coar algum suco, peneirar alguma coisa, é bem poroso. Isto é, mesmo que alguns indivíduos possam atravessar a barreira para acasalar com membros de outros grupos, não é? Então, de repente, nessa figurinha a gente observa que ele é único e, por ser poroso, ele começa a questão da reprodução. E agora a gente vem o exercício de reflexão, né, que eu peço que vocês respondam. Sexta-feira é o dia que eu vou me encontrar novamente com o 6º ano. Mas eu peço que vocês respondam esse exercício e mandem para meu privado, para que sexta-feira a gente corrija. Como eu trabalho sexta-feira em outro local, eu vou tentar chegar em casa mais cedo, para que a gente se encontre lá no aplicativo Zoom, conforme eu prometi a aula passada, para a gente corrigir esse exercício, certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui, vou ver se eu chamo o 6º ano mais cedo, pela manhã, vou ver se vai dar certo, e fico com vocês à tarde. Mas a gente vai se falando aqui no grupo, peço que continue se cuidando, não é? Que a gente tenha uma luz, né, positiva, que isso já está passando, mas que a gente tem que continuar mantendo nossos cuidados, certo? Então, responda o exercício e manda para o meu privado. Beijo.